Fala, meu bom, beleza? Olha só, eu tava dando uma lida numas matérias tava pesquisando um pouco, né, pra buscar entender o que tava acontecendo no Silicon Valley Bank, né? E é engraçado, né, que o cara digita SVB, né, que é Silicon Valley Bank, né? Tu digita pra, pô, vou ver o que é o SVB, né? Silicon Valley Bank, né? Tu digita tu põe no Google, tu cai aqui, ó. svb.org.br, Sociedade Vegetariana Brasileira. Ser vegano é uma delícia. Órfãos do leite. Ai, meu Deus do céu. Ó, ser vegano é uma delícia. Precisa de ajuda? Clique aqui. E quando você pesquisa SVB, você cai nisso aqui, ó. Tem canal no YouTube. 9 motivos para celebrar o Dia Mundial do Feijão, em 10 de fevereiro. SVB lança cardápio vegano gratuito para 14 dias com receitas elaboradas por nutricionistas testadas por chefe de cozinha. Quer dizer, olha só, eu não sabia que quer dizer, então existiu uma crise mundial por causa da sociedade vegetariana brasileira, né, cara? Que loucura, cara. Ó, ação de conscientização promovida pela SVB e MFA. MFA deve ser alguma coisa também, alguma agência reguladora. O que é MFA? Mercy for Animals, ok? Ganham as ruas do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Campanha sugere alimentação sem carne e colaboradores de hospitais. Ato de conscientização sobre o consumo de carne vai às ruas de São Paulo, tá? E aí, cara, tem várias páginas, ó, eu tô na página 1 aqui embaixo, cara. Tem 10 páginas aqui, cara, e não termina nunca, cara, tá? Então, quando eu tava olhando sobre o SVB, eu caí aqui. Eu queria compartilhar essa minha frustração aqui com vocês de ter caído aqui, né? Mas o SVB, na verdade, tá? É o Silicon Valley Bank, tá? Eu vou te explicar mais ou menos o que aconteceu, tá? Eu vou tentar te explicar de um modo bastante simplificado, tá? Para que qualquer pessoa que caia aqui consiga entender, tá? Por que eu tô fazendo isso, cara? Porque eu olhei outros canais tentando explicar e os caras ficam, não, porque é reserva fracionária, não, porque investimento a longo prazo, não, porque a taxa de juros não sei do que, e o Fed isso. Cara, é muito mais fácil do que as pessoas pensam, tá? Eu tava lendo aqui essa matéria aqui, ó, mas é uma matéria muito grande, cara, eu não vou ler aqui contigo, senão vai ficar chato, tá? É uma matéria que é do Bloomberg, acho que é traduzida, tá? Eu encontrei lá no Infomoney, tá? Então eles estão comentando as consequências da quebra do SVB ao longo do mundo, né? Então você tem na matéria Estados Unidos, Reino Unido, Suécia, Japão, China, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Hong Kong, Austrália, Índia, por aí vai, né? Tinha uma do Brasil, uma outra matéria falando especificamente do Brasil. Mas basicamente assim, ó, para te explicar o que é isso, né? O que é o colapso do Silicon Valley Bank, tá? Primeiro tu tem que entender o que é um banco, né? Eu já comentei isso em outros episódios, né? Para que serve o banco? Qual é que é a função do banco, né? O banco, em si, ele não é um mal, tá? O banco não é mal, né? O negócio do banco é o seguinte, o banco ele é uma ponte entre quem precisa de dinheiro e quem tem dinheiro para emprestar. Basicamente, assim, explicando para uma criança, é isso, tá? Então, sei lá, tu tem 100 mil reais, tu pega, eu vou botar esses 100 mil no banco. Tu põe os 100 mil no banco, o banco, ele pega esses teus 100 mil, empresta para outra pessoa, cobra uma taxa de juro e tal, depois você devolve os teus 100 mil mais o juro que ele conseguiu do empréstimo, né? E é isso, tá? O banco fica com uma parcela de juro para ele, tá? E te dá uma parcela de juro e mais o teu valor, tá? A ideia é assim que o banco em si, pelo menos do modo tradicional, ele não tem dinheiro, tá? O banco, eu sei que parece estranho falar isso, né? O banco não tem dinheiro. Mas na verdade o dinheiro do banco não é do banco. O dinheiro do banco é das pessoas que botaram o dinheiro no banco. O que o banco tem de dinheiro dele mesmo, talvez seja um pouco desses juros, né? Que ele consegue fazendo empréstimos, né? Então, quando ele vai lá e pega o teu dinheiro, empresta para outra pessoa e o cara paga certinho e paga o juro em cima, uma parte do juro fica com o banco. Então o banco tem ali algum dinheiro, tá? Mas o grosso do dinheiro do banco não é do banco, tá? Por isso que falam que o banco não tem dinheiro, tá? Mas o que eu tô querendo te dizer assim, ó,
o banco em si não é uma coisa ruim, tá? Não é horrível que exista um banco. Ah, meu Deus, os bancos, né? Eu falo isso porque existem pessoas de esquerda que odeiam os bancos, né? E existem pessoas de direita que odeiam os bancos também, né? As pessoas que estão, talvez, um pessoal mais voltado ao nacional desenvolvimentismo e tal, né? Tem muita gente que não gosta muito do banco, né? Só que o banco, eu não vejo o banco como um problema, tá? O que eu vejo como um problema no Brasil com relação ao sistema financeiro é aquela coisa da usura, da agiotagem internacional legalizada, é aquela coisa de, olha, eu te empresto, tu pede 100 pro banco, no final do ano tu tem que devolver 450. Isso aí é um negócio anticristão, isso aí é um pecado, tá? Que é o pecado da usura, né? E eu não tô exagerando, né? Tu vai pegar o juro do cartão de crédito, ele é 400, se não me engano, ele tava em 450% ao ano, tá? Então tu pegou, sei lá, R$1.000, final do ano tu vai ter que devolver pro banco R$4.500. Então é um absurdo, tá? Que é um negócio feito para que a pessoa não tenha crédito, que é feito justamente para que a pessoa não peça empréstimo, que é feito justamente para escravizar o povo, tá? Isso aí tem várias críticas sobre isso. Mas a ideia em si do banco não é ruim, tá? Porque o banco, ele é um meio termo. Então ele é o middleman, né, que chamam, né? Ele é um meio termo entre quem precisa do dinheiro e quem tem o dinheiro para emprestar, né? E assim você gera riqueza, né? Porque vamos pegar esse exemplo assim, ó. Vamos pegar que tu tinha, sei lá, R$100 e botou esses R$100 no 100 reais, não, vamos botar 100 mil, tá? Tu botou 100 mil no banco, o banco pegou e emprestou teus 100 mil, mas pegou mais 100 mil de um cara, mais 100 mil do outro cara, e juntou ali 1 milhão, e deu 1 milhão na mão de um empreendedor, e o empreendedor vai lá, abre um mercado de pequeno porte, tá? Com R$1 milhão tu consegue abrir um mercado mais ou menos de primeiro porte, sabe? Um supermercado, assim, porte médio, assim. Aí cerca de R$1 milhão tu consegue, tá? Daí esse cara pega esses R$1 milhão, gera uma empresa, essa empresa começa a gerar dinheiro, começa a gerar riqueza, tá? Daí depois essa pessoa pega esses 1 milhão de lucro que ela teve no mercadinho ao longo de, sei lá, 3, 4 anos e paga pro banco. Daí o banco vai lá e te paga um pedaço, tá? Então, assim, o banco, ele é um dos fatores importantes para a geração de riqueza, tá? Porque essa coisa de você conseguir emprestar dinheiro de uma forma segura é uma coisa em si que ela é boa para a economia, tá? Então, porque pensa assim, ó, pensa se não existisse o banco, tá? Se você tem 100 mil, como é que você vai emprestar 100 mil para um cara que você não conhece? Você não sabe se o cara é um bom pagador, se o cara não é, né? Agora o banco não, o banco é uma entidade especializada em emprestar dinheiro. Então o banco ele sabe, ele tem um monte de cálculo e análise de risco e o cara, uma série de informações que você não tem sobre as pessoas que querem dinheiro e tal. Então a ideia do banco não é algo, a princípio, 100% mal, né? Que nem eu disse, o problema é quando um banco ele começa com esses negócios de agiotagem, que dinheiro, não sei o que e tal, né? Então não dá pra fazer muitas críticas aqui para não entrar em problemas com o YouTube, tá? Mas porque o YouTube ele fica meio nervoso quando tu fala das pessoas que controlam os bancos, né? Então o que talvez já seja um indicador para ti de quão poderosos são os bancos, né? O pessoal diz que os fundos de investimento, tipo assim, uma BlackRock, uma Vanguard, é mais importante que o banco. Eu acho que não, cara, tá? Mas o que eu tava falando, né? Vamos parar de especular sobre a natureza do banco, do sistema financeiro, se ele é bom ou não. Vamos tentar te explicar o que é o colapso do Silicon Valley Bank, né? Silicon Valley Bank é um banco, tá? Entendo bem simples, é um banco. Esse banco, ele tem os clientes, tá? Os clientes dele é os caras do Vale do Silício, tá? Que são as startups, que são empresas pequenas aí, de 10 a 100 pessoas, que são responsáveis pela inovação. Que o pessoal chama também de small tech, né? Ao contrário da big tech, né? Só que aí que tá, as big techs, elas já foram small tech, elas já foram startups. Muitas das grandes empresas que você tem, elas eram empresas já pequenininhas, tá? Que foram crescendo e hoje estão do tamanho que estão, né? Também, mas é preciso dizer o seguinte, não caia na ilusão de que essas pequenas empresas, que essas empresas grandonas, elas,
nasceram numa garagem de um cara lá que teve ideia sozinho e conseguiu tudo sozinho. Não, na verdade, essas grandes empresas da Big Tech, elas até podem ter uma boa ideia. Só que depois, quando a ideia é boa e se prova boa, quem faz a empresa ficar realmente grande geralmente é o sistema financeiro, que é o investimento e de fundos de investimento e bancos, tá? Então, por quê? Porque existem pessoas no Brasil que têm boas ideias, claro que tem. Tá? Só que acontece o seguinte, você tem uma boa ideia no Brasil, você não consegue financiamento para a ideia, tá? Daí a gente volta no negócio que, olha, talvez o sistema seja feito para que você não consiga financiamento, talvez o sistema seja feito para que você não consiga empreender, né? Para que assim você seja escravizado e só quem possa empreender sejam os países desenvolvidos e tal. Mas essa é uma outra discussão, né? Bom, o que acontece? Essas empresas pequenas, né, Small Tech, as empresas do Vale do Silício, elas botavam o dinheiro delas, a grande maioria, nesse banco, né, o Silicon Valley Bank, né? E era um dinheiro aí para pagar funcionário, para pagar aluguel, para pagar conta de luz, para pagar toda a movimentação da empresa, tá? E aí a gente vai voltar pro negócio que eu te falei antes, que é como um banco faz dinheiro, né? Que eu disse, o banco ele não tem dinheiro, mas ele pega o dinheiro dos outros e usa para fazer dinheiro, tá? E isso não é picaretagem, não é mutretagem, nada. Os caras que emprestam dinheiro pro banco sabem que o banco vai fazer isso, concordam com o banco que o banco faça isso, então não é nada ilegal o banco pegar e usar o dinheiro dos outros para fazer dinheiro. Isso é uma prática comum, tá? Não sei se eu tô me fazendo claro na minha explicação, mas basicamente assim, ó, o banco... Vou abrir um bloco de notas aqui, só um pouquinho. O banco ele vai pegar um negócio que os caras chamam de... tem um termo técnico para isso, eu não vou ficar explicando o termo técnico porque a ideia é deixar mais simples, mas que é o negócio da reserva fracionada, tá? Então vamos dizer que, sei lá, 10 pessoas... Deixa eu aumentar a fonte aqui. Formatar, só um pouquinho. Tá, não sei se tá conseguindo ver aqui, tá? Voltei. Vamos dizer que 10 pessoas, cada uma tenha R$100. 10 pessoas tem, sei lá, como é que eu vou escrever isso? Um banco, vamos pensar assim, ó, um banco possui 10 clientes, tá? Cada cliente possui R$100. Eu vou te explicar com um exemplo que é mais fácil, né? Logo, vamos botar aqui logo, quanto que o banco tem? Bom, se o banco tem 10 clientes, cada um tem R$100, o banco ele tem o quê? R$1.000. Logo, o banco tem R$1.000, tá? Agora, o que os bancos fazem, que é o negócio da reserva fracionada? É o seguinte, o banco, ele não vai ter disponível esses R$1.000 o tempo inteiro. Por quê? Porque ele vai pegar uma porcentagem desse valor, que depende do banco, depende da estratégia do banco, mas uma parte desse valor vai ser investido em coisas que vão gerar riqueza, tá? Que é aquele exemplo que eu falei, deles emprestar dinheiro para um mercado e tal, para o cara montar um mercado e gerar riqueza, tá? Então, então, assim, esse dinheiro... Deixa eu dar um enter aqui. Esse dinheiro, esses R$1.000 vão ser divididos, tá? Esses R$1.000 vão ser divididos. Acho que a minha webcam tá na frente aqui, cara. Né? Vamos usar uma taxa assim de meio a meio, tá? Então, assim, meio a meio. Meio a meio. Então, vamos dizer que o banco use R$500 para investir e R$500 para liquidez, tá? Liquidez é tipo tu ter... Vamos simplificar isso aqui. Disponível. Vamos deixar mais simples possível, tá? Então, assim, o banco ele vai ter R$1.000. Ele vai dividir em meio a meio nesse nosso exemplo, tá? R$500 vão ser para investir em alguma coisa, tá? E os outros 500 vão ficar disponível. Disponível para quem? Para você, para esses 10 clientes. Caso um cliente queira pegar os R$100 dele de volta,
ele vai lá no banco que o banco tem, porque ele tem a liquidez, ele tem o dinheiro para dar pro cara, tá? Agora, se todos os clientes do banco forem ao mesmo tempo sacar, daí o banco não tem. Por quê? Porque o banco tem disponível só 500, tá? Esse é o negócio. E isso que gera a quebra dos bancos, né? A quebra dos bancos, ela existe num negócio que tem um termo bem famoso que chama assim, ó, Run to the Banks, tá? O que é o Run to the Banks? O Run to the Banks é quando as pessoas que têm dinheiro no banco, todas elas ao mesmo tempo, vão tentar tirar o dinheiro do banco. Tá? E quando todo mundo tenta tirar dinheiro do banco, não consegue. Por quê? Porque o banco não tem todo o dinheiro disponível. O banco tem só uma parcela, uma reserva fracionada ali disponível. Tá? Então, e mais ou menos foi isso que aconteceu, tá, com esse banco do Silicon Valley Bank. Né? Então, as startups botavam dinheiro lá, o banco pegava uma parcela e investia, ele fazia investimentos de longo prazo, tá? Longo prazo é tipo 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Ou seja, era um dinheiro que ele não podia mexer e ele deixava uma reserva ali, cara, para caso alguém quisesse sacar, né? E as pessoas foram sacar o dinheiro, tá? E algumas conseguiram no começo, mas depois do que aconteceu, as outras não, as outras também foram. E daí não tinha, né? Então vamos pensar nesses 500, né? A gente tinha 500 disponível. Imagine, sei lá, imagine que uma pessoa foi pegar. Daí logo vai sobrar 400. Não sei se tá bom o meu exemplo, cara, né? Agora, outras pessoas podem ir pegar até o banco ter. Agora, se 5 pessoas pegarem... Se 5 pessoas pegarem, o banco ele tem liquidez ainda. Agora, se mais que isso pegar, não tem. Daí você gera esse negócio que eu já falei antes ali pra ti, que é o Run to the Bank, que é o que foi o que aconteceu, tá? Então, basicamente, as pessoas tentaram sacar o dinheiro e o banco, como ele estava com esses investimentos a longo prazo, né? E não é só isso, tá? Porque tem um negócio da alta de juro, né? O banco ele comprou investimentos a longo prazo acreditando em um cenário a longo prazo onde a taxa de juro seria mais alta ou mais baixa, se eu não me engano. E daí aconteceu o contrário, tá? Então, mas só para te explicar, foi mais ou menos isso que aconteceu, tá? Faltou liquidez no banco, porque o banco não tinha liquidez disponível, porque o banco estava investindo dinheiro a longo prazo e esses investimentos deram errado, tá? Daí o banco tentou abrir umas partes das ações dele para as pessoas comprarem. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Ele abriu para as pessoas comprarem, a empresa, acho que era uma empresa grande, não quis comprar, desistiu. Tá? Depois se tentou vender o banco, outras empresas também não quiseram. E daí esse banco, Silicon Valley Bank, ele tem ações na bolsa, tá? E daí, em um dia, as ações do Silicon Valley Bank caíram 60%. Tá? No outro dia, as ações caíram mais 60%. Tá? E aconteceu o quê? Aconteceu que, basicamente, o banco faliu. Daí, depois, no terceiro dia, parece que entrou o governo já. Falou, não, pode parar com isso aí, vamos parar com isso aí. E o governo interviu para tentar reaver algum dinheiro das pessoas que tinham botado o dinheiro lá no banco, tá? Então, no fim das contas, pelo que eu entendo da crise, essa crise foi gerada pela má gestão do banco, pela má gestão de risco do banco. Na verdade, a maioria das crises elas são a que acontecem e quebradeira ocorre pela gestão de risco, tá? Isso vale até para as tuas finanças pessoais. Lá o Baster falava isso lá do site do Baster, né? Tu tem que ter uma gestão de risco. Tem que saber, antes de saber quanto que você vai ganhar, você tem que saber quanto que você pode perder, tá? É mais importante tu saber o quanto que tu pode perder do que o quanto que tu pode ganhar, tá? A gestão de risco é algo muito importante. E o pessoal do Silicon Valley Bank não estava muito preocupado com gestão de risco, tá? Ou calcularam muito errado, né? Daí, claro, tem o pessoal da direita reacionária, conservadora aí, que vai dizer o seguinte, né? Porque esses bancos é o banco do Vale do Silício. Lá um monte de gente é woke, né? Lacrador. E dizem que, isso eu vi na internet, tu teria que confirmar isso, tá? Mas eu vi na internet que parece que
que o... Ó, tem uma notícia aqui, quebra do... Tá, depois eu vou dar uma olhada nisso aqui. Mas basicamente dizem que enquanto estava acontecendo todos esses problemas, né, de os caras tentando achar liquidez, que não tinha mais liquidez, tentando resolver, o presidente do banco tava nos negócios de agenda woke, tava mexendo com um negócio de visibilidade trans, de seminário de semana lésbica, não sei do que e tal. Que maravilhoso, né, cara? Então... Mas é isso, né? Assim, então, assim, quem que se ferrou na real, né? Quem se ferrou foi as startups, né? Porque o cara da startup, imagina o cara que tinha uma startup, o cara tinha $1 milhão no banco lá, que é um dinheirinho, assim, pra tu começar uma startup, né? Bacana, assim. O cara deixou $1 milhão lá no banco, o cara não tipo, o cara não tem como pagar funcionário, o cara não tem como pagar aluguel, o cara não tem como pagar água, não tem como pagar a luz, não tem como pagar a internet, porque todo o dinheiro que ele tinha, que era pra pagar os caras que estão trabalhando pra ele, não tem mais, cara. Acabou a liquidez do banco, o banco faliu, o cara não tem acesso, né? E daí, cara, enquanto eu tava pensando sobre isso, eu tava lendo sobre isso, eu pensei assim, olha, o problema, né, e isso dá uma raiva dos ANCAP, que é o seguinte, o ANCAP olha pra isso, sabe o que o ANCAP faz? O ANCAP diz assim, deixa que quebre, porque na cabeça do ANCAP é o seguinte, na cabeça do ANCAP, se uma empresa quebrar é porque ela não foi competente o suficiente, né? E quando você salva uma empresa que não foi competente o suficiente, tu tá dando um estímulo para que outras empresas sejam incompetentes. Então, dentro da teoria ANCAP tem toda uma volta teórica ali da escola austríaca para dizer que, olha, é ótimo que quebre, tá? Entretanto, o que os Estados Unidos fez foi o contrário, tá? Eu tinha visto uma notícia que eu tinha que ter separado, tá? Mas o Fed, tá, que seria tipo como se fosse o banco do estado americano, tá, resolveu socorrer, tá? Por quê? Porque se esse banco realmente quebra, se o SVB finalmente quebra, todas as startups ali que tinham dinheiro no banco quebram junto, porque o dinheiro dos caras sumiu, entendeu? E aí que eu fico pensando, isso não é culpa do cara da startup, bicho. O cara que é o empresário da startup, a culpa é de quem? Porque ele não tinha como saber que aquele banco, que era o maior banco da região ali, acho que dos Estados Unidos, acho que ele era o 12º ou 13º. Mas ele era um dos maiores bancos da região ali. O cara não... Pô, tu olha assim, pô, esse banco é gigantesco, né? Ele não vai dar problema se eu botar $1 milhão ali, porque todo mundo põe $1 milhão ali. E dá certo há mais de 40 anos, porque esse banco ele tem 40 anos de idade, né? Tinha, né? E basicamente, cara, se o governo americano não socorresse isso aqui, cara, ia quebrar, cara, milhares de empresas e startups americanas. E as startups, elas são a inovação, ou seja, a startup, ela é o futuro dos Estados Unidos, tá? Aquela região ali onde gera inovação, ela gera o futuro. Então você vai ter grandes empresas que vão fazer muitas coisas, talvez umas más e outras coisas melhores para a humanidade, mas elas geram a inovação, né? E eu falei, cara, eles têm duas opções. Ou eles podem fazer que nem em 2008, no negócio do Lehman Brothers, que eles não socorreram e quebrou tudo, tá, em 2008. Ou eles podem fazer que nem o governo chinês, que quando deu a crise da Evergrande, o governo chinês foi lá e socorreu, tá? E eu achava que eles iam socorrer, tá? Porque eu achava que... E eu acertei também. Pena que eu não gravei um vídeo antes, né? Agora eu tô gravando dia 13/3, às 11 horas, eu tinha visto que o governo americano socorreu, tá? Então, basicamente, as startups não se ferraram, talvez eles recebam menos dinheiro e tal, mas eles, pelo menos, acho que eles vão conseguir pagar os funcionários essa semana, tá? Esse mês, né? E esse é um assunto, cara, bastante complexo, tá? Bastante grande, né? Que eu tô tentando te explicar em um modo curto, apesar de já ter falado 24 minutos, né? Mas uma coisa que eu pensei, olha, se tu entrar na Infomoney, tu vai ver ali em cima aqui, ó, quebra do SVB, tá? Você pode ler muitas matérias sobre isso, tá? Muitas, ó, tem há 2 horas atrás, 2 horas atrás, 3 horas atrás, 4 horas atrás, 4 horas atrás, 5... Basicamente, cara, os caras estão de hora em hora te dando atualização, cara. Dezenas de matérias falando sobre isso, tá? Ó, até relação com o petróleo, ações do First Republican Bank fecham em queda, que não quebrou só o... Porque que tá, quando começa a quebrar um banco, começa a quebrar os outros, porque eles estão meio junto, tá? Um empresta dinheiro pro outro, é umas loucura cruzada de dinheiro que vai pra lá e pra cá, tá? Então...
Existem inúmeras notícias aí, cara, mas uma coisa que me fez pensar, cara, é o seguinte, e aí que é uma coisa interessante, eu acho, cara. Muitas vezes a gente olha para esses grandes bancos, tá? E a gente olha, pô, esses bancos são entidades demoníacas, esses bancos são bancos muito ruins e tal, né? Só que eu pensei o seguinte, cara, imagina, o cara tem que ser muito competente para não quebrar um banco, cara. O cara tem que, tipo, o cara tem que ter muita gestão de risco para não quebrar um banco. O que eu tô querendo te dizer, tentando te explicar de um modo mais simples, é o seguinte: às vezes a gente olha para uns bancos como o banco JP Morgan, que é o banco fundado por um cara aqui, deixa eu te mostrar aqui, ó. JP Morgan. Não sei se a minha webcam vai estar em cima, acho que vai estar em cima, peraí, deixa eu baixar aqui, ó. Esse senhor aqui com cara de bancário, tá? É um JP Morgan, que fundou o banco de JP Morgan. Quando é que foi fundado o banco, cara? Ó, conhecido por fundar o JP Morgan. Foi fundado em 1871, tá? O banco JP Morgan foi fundado em 1871, tá? 1871, o Brasil era uma monarquia, o Dom Pedro II reinava no Brasil, porque ele foi deposto em 1889, se eu não me engano, tá? Quase certeza que foi em 1989, tá? É um banco que diz aqui, ó, que é um banco que tem 152 anos de idade, né? E, cara, eu fiquei pensando assim, nossa, os caras passaram 152 anos mexendo com o sistema financeiro e não quebraram. Eu falei, cara, os cara devem ser muito inteligentes, bicho. Eu acho que, imagina, tu chega num JP Morgan e fala, eu gostaria de trabalhar no JP Morgan. Se tu tem, acho que menos que 150 pontos de QI, você esses caras nem te chamam pra entrevista, cara. Pro cara trabalhar nos bancos desse, o cara deve ter que ser um cara muito inteligente. Mas muito, muito inteligente. Não só o JP Morgan, mas inúmeros outros bancos, né? Tem grandes bancos como, por exemplo, o Goldman Sachs. Deixa eu ver se eu acho quando é que ele foi fundado. Wiki. Esse banco não dá pra falar muito sobre ele, porque ele foi... Esse aqui não dá pra falar muito, tá? Foi fundado em 1869. Né? Cadê o fundador dele aqui, ó? Ele foi fundado por dois caras, o Marcus Goldman e o Samuel Sachs. Ó. Esse aqui é o Marcus Goldman. Você pode dar uma lida sobre isso na internet, tá? Ele é de uma família Ashkenazi, de uma religião catar. Esquece, não vamos falar disso aqui. Vamos... Então, assim, o Goldman e o Sachs, que é também de uma família de... Não, deixa pra lá esse aqui, ó. Deixa esse banco pra lá. Vamos pensar outro banco. Enfim, vamos ficar no JP Morgan. Vamos ficar no JP Morgan, tá? O JP Morgan, ou o Goldman Sachs, ou até o próprio banco Rothschild, lá, mas daí é um banco europeu, né? Todos esses bancos, eu acho que a gente olha pra eles e, pô, esses caras são malignos e tal. Só que ao mesmo tempo a gente tem que admitir que eles têm uma capacidade muito grande de conseguir se manter funcionando sempre no topo e sem quebrar, tá? Aqui diz aqui o Wikipedia do JP Morgan que eles têm 26 mil empregados, 26.314 empregados. Esse foi um dado que foi lançado em 2010 no JP Morgan, tá? E eu acho que esses bancos, eles devem ser muito tarados por análise de risco, cara. Eles devem ficar o dia inteiro estudando análise de risco e tendo os melhores caras possíveis. Eles devem ter uns quantos filósofos estudando essas coisas, cara. Mais voltado ao sistema financeiro, gente da economia, cara. Deve ter gente de tudo que é coisa, cara. E financiando os aliados na Primeira Guerra Mundial. Tá, não vamos, deixa assim, ó, não pergunta muita coisa, tá? Quando você estiver estudando um banco desses, cara, você não faça julgamentos morais, não pergunte o que eles estão fazendo, cara, porque isso aí dá problema no YouTube. Mas, assim, eu acho muito impressionante uns bancos desses, cara, conseguir se manter funcionando tanto tempo sem quebrar, porque a gente vê esses bancos e a gente enxerga só o bem-sucedido, porque ao longo desses 152 anos, provavelmente outros bancos tão grandes existiam e acabaram quebrando, sabe? E só sobrou quem?
Só sobrou, tipo, os bancos, assim, que tem a maior capacidade de gerir análise de risco que existe, assim. E eu acho que a análise de risco desses caras deve ser um negócio tão absurdo que eu acho que esses caras, eles devem... eu acho, não, isso aqui, teoria da conspiração, tá? Não sei se isso acontece, eu só acho que acontece. Eu acho que parte da gestão de risco deles inclui você ter membros do Congresso americano, você financiar certos grupos, de você financiar deputados, de você financiar político, de você controlar parcialmente o Estado, tá? Porque quando você controla, você reduz o risco, tá? Então, quanto mais controle você tem das coisas, menos risco você vai ter de quebrar, tá? Por isso que as pessoas dizem que esses bancos são maus, tá? Porque a gente vê eles controlando, em muitas vezes, o Estado, né? Só que a gente... Uma coisa que a gente podia pensar que é o seguinte, cara, acho que talvez eles estejam controlando o Estado porque talvez faça parte da gestão de risco deles controlar o Estado. Tá me entendendo a loucura? Então, por isso que eles nunca quebram, por isso que eles ficam 152 anos sem quebrar. Quanto é que o Goldman Sachs tem aqui, cara? 154 anos sem quebrar, cara. Né? E... Deixa eu ver quantos funcionários diz aqui. Não... nota de rating, BB+, A2. Cara, tem uma série de informações muito interessantes sobre esses bancos aqui, tá? Enfim, muita coisa mesmo, tá? E eu acho que, pô, esses caras são muito competentes, cara. Porque eu imagino assim, esses caras, o Silicon Valley Bank aqui que quebrou, que é um banco que existia há 40 anos, cara. O Silicon Valley Bank, cara, tipo, é um amador perto desses caras aqui, desses grandão mesmo, assim, de um JP Morgan, de um Goldman Sachs ou de um banco Rothschild da vida, cara. Então, assim, a gente pode odiar o jogo, tá? Mas a gente tem que reconhecer que esses jogadores, eles são bons, né? Tá aí talvez uma reflexão pra terminar o vídeo, né, cara? Ah, você tá dizendo que eles estão certos? Não tô dizendo que eles estão certos. Eu só tô reconhecendo que eles são muito bons em análise de risco, muito bons a ponto de conseguirem se manter existindo há mais de 150 anos, cara. No caso da JP Morgan, 152 anos, né? Fundado pelo JP Morgan, que é um cara que tem uma cara de banqueiro. Olha esses caras não tem uma cara de banqueiro. Ele parece aqueles personagens do jogo, cara, que tu vai pedir dinheiro pro banco, eles põem um retrato de um NPC, o NPC tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Né? É, grande JP Morgan. Então tá bom, pessoal. Um abraço aí, não sei se a minha explicação foi boa, tá? Mas é isso aí, cara. Se você chegou até aqui, eu peço que você deixe um like no vídeo e tu se inscreva aí no vídeo, considere se inscrever no vídeo, tá bom? Um abraço, cara, valeu, falou, até a próxima, tchau.